Muito boa noite a todos. Começamos por cumprimentar os presentes, por agradecer também a oportunidade de estarmos aqui hoje convosco e partilhar aquilo que é a experiência do Moinho da Juventude no que respeita ao trabalho a partir da metodologia de trabalho em tandem e ao perfil profissional do técnico da experiência. Eu proponho iniciar a nossa intervenção com um enquadramento mais do ponto de vista teórico, que se pretende ser complementado pelo testemunho da colega Emília, enquanto técnica da experiência, finalizando com um breve vídeo que acreditamos espelhar em grande medida aquilo que são as metodologias nas quais nos propomos basear. Começando por um enquadramento geográfico, o Moinho da Juventude situa-se no concelho da Amadora, mais concretamente no bairro da Cova da Moura, assume-se como um projeto comunitário e procura intervir de forma sistémica em diversas áreas, desde o domínio socioeducativo, socioprofissional, jurídico, desportivo, cultural e de forma holística procura basear aquilo que é a sua intervenção na teoria de interligação, que assume que seriam então quebras ou fragilidades naquilo que são as ligações dos indivíduos, particularmente numa situação de maior vulnerabilidade, com os diversos sistemas que o constituem, que integra, que estariam na gênese, na base, na origem de enquadramentos de exclusão, de desintegração e, por conseguinte, de trajetórias transgressivas. Procurando contrariar então esta tendência, procuramos, holisticamente e de forma transversal àquilo que é a nossa intervenção, promover a vinculação do indivíduo àquilo que são então os seus diversos sistemas, começando no nível mais individual, promovendo a ligação com o corpo e as emoções, valorizando-as, reconhecendo-as, aceitando-as, com a própria cultura e a cultura dos outros, e aqui importa destacar que no Moinho entendemos que a cultura é a matriz que sustenta e que promove tudo quando são processos de inclusão social, portanto é permanentemente refletida de forma transversal naquilo que são as suas intervenções, com os objetos, materiais e equipamentos, e aqui a título de exemplo posso partilhar que o estúdio de música da associação foi construído envolvendo os jovens da comunidade, procurando reforçar esta valorização do espaço, mas simultaneamente o reconhecimento daquilo que são as suas competências na concretização deste objetivo comunitário comum e, por fim, numa lógica aqui mais abrangente, com o universo, com o ciclo da vida, a natureza, numa lógica que se relaciona com o aceitar e integrar o passado, perspectivar o futuro e ser também capaz de adotar uma posição existencial significativa para o próprio. E é então neste seguimento que surge o perfil profissional do técnico da experiência, mais concretamente desenvolvido num projeto que se designou de Missing Link, financiado pelo programa Leonardo da Vinci, tendo inclusivamente sido premiado como o melhor do seu ano para o efeito, que foi promovido pela organização belga D-Link e no qual o Moinho da Juventude era parceiro. E então o técnico da experiência é a resposta que se pretende criar a estas quebras, a estas ausências de ligação que se reconhecem existir entre as pessoas em situação de maior vulnerabilidade e os diversos sistemas de uma determinada sociedade. Sendo então alguém que no seu percurso vivenciou determinada problemática, como é exemplo a exclusão social, pobreza, imigração, saúde mental, mas que desenvolveu um processo de transformação dessa mesma experiência em competência para a intervenção. E esta é uma distinção que importa clarificar, porque não é ter tido determinada experiência de vida per si que formula ou que dá acesso a este perfil profissional, mas sim essa experiência e este desenvolvimento de transformação da mesma em competência para a intervenção nessa mesma área. E é então neste seguimento que surge também a metodologia de trabalho em tandem. Metodologia que se pretende traduzir numa sinergia entre a intervenção do técnico da experiência, este profissional que reflete na sua intervenção aquilo que é o seu conhecimento na primeira pessoa de determinada problemática, em complementariedade com o conhecimento e com a intervenção do técnico académico, alguém que através da aquisição tradicional e sistemática de conhecimentos desenvolveu então também ele competências para intervir num determinado contexto. E, de facto, é esta a metodologia que acreditamos poder fazer a diferença naquilo que são as práticas e as metodologias inclusivas, por facultar
esta complementariedade de saberes e este ângulo próprio de visão que acreditamos que o técnico da experiência incute naquilo que é a intervenção. Infelizmente, em Portugal, este é um perfil profissional que ainda não é reconhecido. O Moinho da Juventude está a trabalhar num referencial de formação que se propõe apresentar à ANCAP, procurando que este perfil profissional possa ser reconhecido. No entanto, já o é em países como a Bélgica, a Holanda, havendo profissionais integrados, por exemplo, no serviço de emprego, no instituto correspondente ao serviço de emprego, ou também na área da saúde mental. São alguns exemplos de profissionais já integrados na área. Bom, não sendo este um perfil profissional ainda reconhecido, coloca permanentemente desafios ao Moinho trabalhar a partir desta metodologia. Assumimos que na associação o técnico da experiência intervém ou poderá intervir nos domínios da imigração, pobreza e exclusão social, e para o efeito requer ou exige do Moinho uma grande flexibilização e personalização naquilo que é a integração profissional destes profissionais, uma vez que, não sendo este um perfil oficialmente reconhecido, implica, portanto, que haja toda uma adaptação do Moinho para poder acolher, integrar e proporcionar os meios para que os profissionais também possam intervir e desempenhar as suas atividades, nomeadamente através de um acompanhamento muito próximo e contínuo da técnica de recursos humanos, através de formações que com grande regularidade são desenvolvidas e que se procura constantemente este processo, pretende-se favorecer este processo de transformação daquilo que são as experiências de vida em competências para a intervenção nas diversas áreas em que os técnicos da experiência estão integrados. Para o efeito, baseamos-nos muito na metodologia do portfólio reflexivo e nesta lógica de uma forma transversal, tanto no que tem a ver com o técnico da experiência, como o próprio técnico académico, com as crianças que acolhemos na instituição, idosos, outros utilizadores também, porque realmente acreditamos que é uma metodologia que pode favorecer esta elaboração, este processo de transformação da experiência em competência para a intervenção. Mas neste âmbito, ninguém melhor do que a minha colega Emília para poder partilhar também o seu testemunho. Boa noite a todas e a todos. Como técnica de experiência, já vivenciei, conheço na primeira pessoa as pessoas, o contexto onde elas vivem. Eu vivo no bairro desde sempre, estudei lá nas escolas próximas, trabalho no Moinho como ama, conheço as famílias, as problemáticas das famílias. Então, para intervir com as famílias, com as escolas, faço a ponte entre o aluno e os professores. Os alunos, muitas vezes, aqueles alunos que apresentam mais problemas, são inquietos, portam-se mal. O professor, às vezes, diz rua, aponta o dedo, rua, no aluno. Mas esse aluno, muitas vezes, vai para a escola com fome, não jantou na noite anterior, não tomou o pequeno almoço, ainda muitas vezes assistem a muita violência, não só nas ruas, como dentro das próprias casas. Então, estes alunos é muito importante alguém fazer a ponte entre eles e o professor. Daí a grande importância do técnico de experiência, que já viveu na primeira pessoa, que conhece o meio em que elas, o contexto onde estão inseridos, e é de grande importância o técnico de experiência. É a mais-valia. Acabou? Obrigada. Obrigada, Emília. Passando agora concretamente ao setor da educação, que creio que é o de mais comum a todos o que nos reúne aqui hoje. No Moinho temos várias respostas sociais que intervêm diretamente com crianças e jovens.
que de forma transversal procuram também elas refletir ou integrar estes princípios metodológicos do trabalho a partir do perfil profissional do técnico da experiência e também, portanto, da metodologia de trabalho em tandem e da teoria de interligação. A título de exemplo, há a preocupação de que cada sala possa integrar um técnico académico e um técnico da experiência. A coordenação de cada uma destas respostas sociais é também feita e é assumida por um tandem. E, naturalmente, tudo aquilo que são práticas pedagógicas procuram refletir estes princípios que no início da intervenção vos partilhei, portanto, esta preocupação de que possa haver uma permanente vinculação da criança àquilo que são os diversos temas que a constituem. E para melhor exemplificar aquilo que vos estamos a procurar, através das palavras, transmitir, vamos partilhar convosco, para finalizar a nossa intervenção, uma parte de um vídeo que foi feito com as crianças do Centro de Atividades Tempos Livres, que acreditamos espelhar esta procura da vinculação da criança àquilo que são o que é o seu corpo, as suas emoções, mas também a sua própria cultura, nomeadamente vai espelhar também a festa do Colan São João, que é património cultural e material de Portugal desde 2013, também a cultura do outro, a relação com os objetos e materiais, por exemplo, através do manuseamento dos barcos que foram construídos pelos pais, familiares, vizinhos, até àquilo que é a totalidade da vida, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento do processo identitário e à perspectivação do futuro. Sem mais demoras, partilhamos convosco então. O homem foi bater à porta do rei e disse: "Dá-me um barco." Havia muitas portas no palácio, mas aquela era das petições. Quando alguém batia, o rei fingia que não havia. E demorava muito tempo a responder. O homem insistiu e a mulher da limpeza abriu-lhe a porta. O que é que tu queres? Quero falar com o rei. O rei não pode vir. Não saio daqui até que ele venha. Ao fim de 3 dias, o rei decidiu ir à porta. O que é que tu queres? Dá-me um barco. Para que queres um barco? Para ir à procura da ilha desconhecida. Que disparate! Já não há ilhas desconhecidas. Mas quem é que disse que não há ilha desconhecida? Estão todas nos mapas. No mapa só estão ilhas conhecidas. Então no teu barco. Darás. O rei sentiu a pressão do povo e disse: "Pronto, está bem." A mulher da limpeza, entretanto, tinha desaparecido. Saiu pela porta das decisões e foi ter com o homem. Já não ia limpar palácios, ia limpar barcos. O destino corria atrás do homem e ele não tinha reparado. Chegou às docas e o capitão perguntou: "Sabes navegar?" "Vou aprender no mar. Dar-me um barco que eu respeite e que eu possa respeitar-me a mim." "Essa linguagem é de marinheiro e tu não és marinheiro." "Se eu já tenho a linguagem, é como se eu fosse." "Bom, vou dar-te aquele barco." A mulher da limpeza saiu do esconderijo a gritar: "É o meu barco!" "Quem és tu?" "Não te lembres de mim? Sou a mulher da limpeza." "Por que não estás a abrir portas no palácio?" "As portas já foram abertas e agora vou contigo fazer a limpeza do teu barco." "Não disseste que era teu." "Foi só porque gostei dele." Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. "Tudo bem, eu vou buscar uma tripulação." A mulher da limpeza estava à espera do homem e viu ao longe. Não trazia ninguém. O homem estava desmotivado e queria desistir, mas a mulher disse: "Todo homem é uma ilha, mesmo sem marinheiros, cá nos vamos arranjar." A noite chegou e ele pensava: "É bonita." E ela pensava: "Só tem olhos para a ilha desconhecida."
Esta noite o homem teve um sonho. O sonho muda as distâncias. E o que parece longe, às vezes está perto. O barco de repente estava cheio de marinheiros. Até havia animais, danças e confusões. Uma grande tempestade, e a chuva caiu sobre o barco, e começaram a crescer muitas plantas e árvores e flores no convés. Os marinheiros desembarcaram, mas as plantas ficaram. O homem acordou abraçado à mulher da limpeza, Confundidos um no outro. A ilha desconhecida foi ao mar à procura de si mesma. Bom, muito obrigada a todos.